queridos Smart Tubers, aqui é a Michele Denardi Tamburus, direto de Orlando, Flórida, para trazer para vocês as principais decisões dos tribunais superiores da última semana. Nós temos questões relacionadas a direitos de caça no estado de São Paulo, questão envolvendo acessibilidade enquanto um direito humano. Temos ainda situação envolvendo cancelamento de CPF e dívidas fiscais junto ao governo federal por causa de fraude e ainda uma questão de preconceito referente à locação de um imóvel que foi cancelada porque se constatou a orientação transgênera da pessoa que estaria locando o imóvel. E ainda é possível vínculo de emprego de pastor com a igreja? Vamos conferir no vídeo. Começando pela decisão do Supremo Tribunal Federal relacionada à ausência de competência do Estado de São Paulo em relação à legislatura quanto matéria relacionada a questões de caça. Ocorreu que houve reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal da inconstitucionalidade da estipulação de uma proibição geral e irrestrita à caça feita pelo Estado de São Paulo. Ocorre que, no voto, os ministros do Supremo entenderam que é necessário se respeitar as características de cada região do país para o controle da população de alguns espécimes, sendo permitido caça, justamente para manutenção desse controle, e coleta de animais para fins científicos, naturalmente sem causar nenhum tipo de prejuízo ou dano ao ecossistema. Agora temos uma decisão muito importante do Superior Tribunal de Justiça referente à indenização que uma associação terá que pagar a um cadeirante por não ter efetuado as adaptações necessárias para que ele tivesse um acesso adequado ao show promovido por essa associação e por terceiras empresas responsáveis por esse evento. É obrigação da sociedade se adaptar e trazer condições de acessibilidade e integração social aos portadores de deficiência, sendo a acessibilidade de pessoas com deficiência elevado a um direito humano fundamental por convenção internacional. Portanto, é obrigação da sociedade a adequação dos espaços públicos e de acesso público para receber pessoas com necessidades especiais. Ou seja, nesse caso, o cadeirante enfrentou várias dificuldades, tanto para chegar até o local do evento, como para se deslocar no evento. A responsabilidade sempre será do promotor dos eventos. E vejam, pessoal, às vezes a gente vê situações assim vergonhosas de pessoas que estacionam, por exemplo, em vagas reservadas a pessoas deficientes e tem a cara de pau de dizer que mas é só um minutinho. Eu vou até ali e já volto. e se nesse minutinho chega uma pessoa que realmente precisa utilizar essa vaga? O que acontece? Que essa pessoa vai ficar esperando o cidadão que se acha no direito de violar o direito do outro porque ele está com pressa ou é só um minutinho? É desrespeitoso isso. Pessoas que estacionam em vaga de deficiente, estacionam em vaga de idoso e sob a alegação de que é só um minutinho. Sabe o que deveria começar a acontecer? A pessoa vai, anota a placa, hora, dia, local, liga nos órgãos de trânsito competentes, horário tal, a pessoa estacionou na vaga tal. Para essa pessoa ser multada. Aí a hora que essa pessoa receber a multa, ela vai querer reclamar?
ela vai ter que pagar caro pelo minutinho dela, porque ela desrespeitou os direitos de uma pessoa que tem necessidades especiais. Ela não sabe como é difícil você depender, de repente, de uma cadeira de rodas, uma muleta, alguma coisa para se deslocar. Isso é muito egoísmo. Eu diria que é canalice. Mas, né, vamos seguir eu não sei o que é pior, se é canalice ou é egoísmo. É canalha. Fez isso, é canalha. Acabou. Agora nós temos o Tribunal Superior do Trabalho, que decidiu que um pastor da Igreja Universal não tem vínculo de emprego. O fato do pastor receber a destinação de recursos financeiros e fazer a pregação, as atividades próprias de um pastor religioso, não implica em reconhecimento de vínculo empregatício. Tanto é assim que esse indivíduo continuou efetuando a mesma atividade enquanto pastor em outra igreja agora fundada por si. Portanto, o Tribunal Superior do Trabalho reconheceu que não existe vínculo de emprego. E uma outra questão envolvendo acidente ocorrido entre o trabalho e o retorno à residência. Nesse caso, que envolveu um balconista, atendente de lanchonete, que sofreu um acidente no trajeto do trabalho para a residência, não fará jus a indenizações relacionadas a esse evento, porque não ficou provado culpa ou dolo do empregador e nem que o exercício da atividade de balconista representasse algum risco para esse atendente. Então, por mais que tenha ocorrido uma situação trágica desse acidente, de consequências bastante tenebrosas, o fato em si é que não há como se responsabilizar a lanchonete por tal evento. Agora, pessoal, um caso relacionado a CPF que foi utilizado para fins de cometimento de fraude. Nesse caso, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, de maneira muito acertada e de acordo com a jurisprudência já praticada no tribunal, reconheceu que o titular de um CPF que foi extraviado e cujo número foi utilizado para fins de cometimento de fraude, abertura de empresa, atos comerciais e outros atos usando o CPF de maneira fraudulenta, não deve ser responsabilizado. Ou seja, esse titular do CPF não tem responsabilidade pelos atos que foram praticados por um terceiro de maneira fraudulenta. Portanto, o tribunal manteve a decisão de primeira instância, onde a União deverá cancelar o número de CPF do autor do processo, que teve o número usado fraudulentamente, deverá declarar inexistente as dívidas fiscais que foram realizadas sob esse número de CPF, desvincular esse número de CPF do nome dessa pessoa, que era o real titular desse CPF, e da empresa registrada em nome dessa pessoa e vinculada a esse CPF, e a União terá que expedir um novo número. Mesmo se considerando que na regulamentação da Instrução Normativa da Receita Federal, que estabelece as regras que autorizam o cancelamento de CPF, e não está estabelecido que o cancelamento e emissão de número tenha por base o uso fraudulento, está estabelecido que poderá ser feito por ordem judicial, que é o que acabou de acontecer. E agora, para finalizar, nós temos o Tribunal de Justiça de São Paulo. No caso, aí, o Poder Executivo da Prefeitura de Andradina moveu uma ação direta de inconstitucionalidade contra o Poder Legislativo que criou essas regras, que efetuasse o plantio e a manutenção das árvores e colocasse em lixeiras suspensas, dando assim descontos no IPTU e outras taxas ou tarifas cobradas pelo município. O Tribunal de Justiça entendeu que não havia conflito de competência referente ao Poder Executivo e Poder Legislativo estabelecerem regras
em relação à matéria tributária. E nesse caso, a regra previa o desconto no valor do IPTU que efetuasse o plantio e a manutenção das árvores e colocasse em lixeiras suspensas, dando assim descontos no IPTU e outras taxas ou tarifas cobradas pelo município. Dessa forma, foi mantida a decisão, mantendo-se os descontos no IPTU. E agora nós temos a condenação de uma imobiliária e o proprietário de um flat que cancelaram contrato de locação efetuado com um inquilino por se tratar de uma pessoa transexual. Nesse caso, apurou-se que a inquilina contratou com a imobiliária essa intermediação de locação, se instalou no flat e quando foi para o proprietário do flat assinar o contrato, verificou-se que o proprietário do flat chegou a fazer alguns comentários dizendo que não queria, no caso a autora da ação, como residente no apartamento. E, nesse caso, imediatamente ocorreu o cancelamento, devolução do valor referente ao depósito e solicitação para que ela se retirasse do apartamento. E tudo isso foi motivado por preconceito em relação a se tratar de uma pessoa transgênero. Nesse caso, houve a condenação por violação dos direitos de personalidade e por ter frustrado a intenção dela residir na cidade de São Paulo, motivada por preconceito. Eu agradeço por terem nos acompanhado até aqui, por terem assistido o vídeo. Por favor, deixem seus comentários, se inscrevam no canal para que nós possamos continuar produzindo esse conteúdo educativo e informativo para todos que se interessam em aprimorar o seu conhecimento em relação aos próprios direitos e melhoria da sociedade. E vejo vocês na próxima.